Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Fernando. Quero passar mais um vídeo, né? Esse vídeo de hoje ele é bem especial. Ele ele vai exigir da gente alguma compreensão, um pouco de paciência, porque haverá necessidade de algumas leituras da palavra e eu faço questão de estar pedindo a colaboração de todos, ok? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a visão, os sonhos, né, e as revelações. Qual é a diferença desses três itens, né, que Deus usa para falar conosco? Né? Então, a, nós vamos falar aqui, vou ler aqui o nosso versículo base, né, que está no livro de Joel 2,28 e Atos 2,14 a 17. Gostaria que os irmãos acompanhassem aí, né? Então vou ler aqui. Em o livro de Joel, primeiramente, 2:28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aí, lá em Pentecostes, né, no livro de Atos, quando Pedro se coloca ao público que estava ali, à igreja que estava ali ouvindo os apóstolos e todos aqueles que estavam seguindo eles, né? Ele faz menção a essa passagem de Joel. É interessante, é o momento em que o Espírito Santo, né, se manifesta à igreja pela primeira vez, né? Falando em línguas, línguas estranhas, e causa um furor em toda a igreja e fica marcado, né, aquele momento fantástico que foi Pentecostes, ok? A festa de Pentecostes. Né? Então, aí está escrito assim em Atos dos Apóstolos. Então Pedro levantou-se com os onze apóstolos, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Né? Aqui até existe uma advertência aqui nessa passagem, né? Juntando com outras passagens depois, que não é que os velhos terão só sonhos, não, os velhos terão revelação, terão visões e assim por diante, assim como os jovens, né? Então visões, sonhos, revelações é para todos os crentes, é para todos aqueles que creem em Jesus, né? E não é só para, não há distinção de tipo de pessoas ou idade de pessoas, ok? Então, a gente vai estar falando agora aqui, ó, a diferença existente entre um e o outro, porque eu percebi, né, em algumas pregações que os próprios pastores possuem um pouco de dificuldade de entender isso, tá? Mas a palavra ela é bem enfática, por isso que é importante a gente estar tentando enfatizar, né, a passagem bíblica para que as pessoas possam entender que existe diferença, né, na manifestação da visão e do sonho e da revelação, ok? Então eu vou tentar passar esse sentimento a vocês, espero que Deus me ajude e que eu possa passar isso com muita clareza para vocês. Então vamos primeiro aos sonhos. Os sonhos são visões ou revelações, né, que a pessoa, o cristão, né, tem quando ele está dormindo. Então, quando o sonho é manifestado com a pessoa dormindo. Ninguém sonha com os olhos abertos, né?
Então é necessário, né, que essa manifestação esteja com a pessoa dormindo. Tá? Vou citar alguns casos aqui. Né? Assim, ó. Abraão caiu num profundo sono durante o qual Deus lhe pronunciou que os seus descendentes habitariam como estrangeiros numa terra alheia, e ali seriam escravos por 400 anos, e depois Deus julgaria aquela nação de que seriam escravos e eles partiriam dela com grande riqueza. Está no livro de Gênesis 15, 12, 16. Né? Tem outra passagem aqui, ó. Deus veio de noite num sonho ao rei Abimeleque para dizer-lhe que a mulher que tinha tomado, ou seja, Sara, tinha marido e por isso devia restituir a Abraão, e que no caso de não a restituir, ele morreria com toda a sua casa. E aí vai, né? Mas vou citar mais alguns casos aí. José, filho de Jacó, teve sonhos em que Deus lhe prenunciou que os seus irmãos se prostrariam um dia diante dele. Deus veio num sonho a Labão enquanto este seguia atrás de Jacó e disse-lhe que não falasse a Jacó nem bem nem mal. Está no livro de Gênesis 31, 22 a 25. Enquanto José estava na prisão no Egito, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, que tinham sido postos no cárcere onde José estava preso por terem ofendido Faraó, tiveram sonhos na mesma noite, um sonho cada um, em que Deus lhe pronunciou o que lhes aconteceria dentro de 3 dias. Esses sonhos foram interpretados por José e as coisas aconteceram conforme a sua interpretação. Está no livro de Gênesis 40, de 1 a 22. Então, ó, o rei Salomão, por exemplo, né, teve um sonho que lhe apareceu Deus, ele disse para pedir-lhe o que quisesse, e Salomão lhe pediu um coração sábio. Está no livro de Reis, 1 Reis 3, 4, 15. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho em que Deus lhe mostrou os reinos que se sucederam após o seu reinado, né? Este sonho lhe foi interpretado por Daniel. Ainda este rei teve um sonho em que Deus lhe mostrou o juízo que executaria sobre ele e por ter ensoberbecido em seu coração. Também neste caso, o sonho foi interpretado por Daniel. E assim vai, né? O José, marido de Maria, né, teve um sonho precisamente quando se preparava para deixar secretamente Maria. E nesse sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor que lhe disse para não preocupar-se de tomar por mulher Maria, e assim por diante. Também está no livro de Mateus 1, 18 a 25. Os próprios reis magos, né, vindos do Oriente, após ter encontrado o menino Jesus e tê-lo adorado, receberam um sonho na parte de Deus em que lhes disse para não tornarem a passar por Herodes. Né? Também está no livro de Mateus 2, 12. Então, irmãos, essa palavra, né, esse sentimento, ou seja, essa evidência de Deus com o homem, ela se repete no Velho Testamento e no Novo por várias oportunidades, né? E até hoje, né, muitos têm sonhos e sonham com situações que acabam realmente se confirmando. Né? Vamos falar agora de as visões. Né? O que é uma visão? Então, a visão
é uma manifestação divina em que subitamente Deus faz ver e por vezes também ouvir, né? Ouvir coisas, né? As visões podem ser noturnas e diurnas, isto é, podem ser de noite ou de dia, mas podem ser recebidas quer de olhos fechados, quer de olhos abertos. As visões, as visões transcritas na Bíblia são muito mais numerosas do que os sonhos. Limita-se em várias passagens, né? Desculpa. A, a visão, ela é mais mencionada do que os sonhos na Bíblia, né? E a gente vai ver alguns casos aí, tá? Então, por exemplo, Abraão recebeu uma visão em que Deus lhe falou-lhe, dizendo que a recompensa, que haveria uma recompensa grande, né, na vida dele, né? Está no livro de Gênesis, de 15, 1, 3. Moisés teve uma visão em Herobe, em que lhe apareceu um anjo do Senhor que o enviou ao Egito para libertar o povo de Israel. Está no livro de Êxodo 3, 1, 22. O profeta Isaías viu o Senhor dos Exércitos assentado sobre um alto e sublime trono, e por cima dele estavam serafins, e Deus lhe falou e enviou a profetizar. Também está no livro de Isaías 6, 1, 13. Né? Daniel teve várias visões em que Deus lhe predisse eventos futuros. Pedro, Tiago e João, enquanto se encontravam no Monte Santo, tiveram uma visão celestial em que viram Moisés e Elias falar com Jesus, que tinha sido transfigurado na sua presença, e também ouviram uma voz do céu. Está no livro de Mateus 17, 1, 13. Jesus, enquanto estava em oração no Getsemane, teve a visão de um santo anjo que lhe apareceu para confortá-lo. Está no livro de Lucas 22, 43. Maria, enquanto estava desposada com José, teve uma visão em que lhe apareceu o anjo Gabriel, que lhe anunciou, né, que ela daria luz a um filho e que teria se chamado Filho do Altíssimo, e que seria chamado Filho do Altíssimo. Está em Lucas 1, 26, 38. Então a própria palavra, ela distingue a visão e os sonhos, né? Então é importante. Eu vi alguns pastores tendo um pouco de dificuldade de entendimento com relação a isso. Visão, então, na maioria das vezes, né, ela ocorre quando nós estamos acordados, né? Ou quando estamos dormindo, e aí é uma visão, é uma cena, né? Não é um sonho, é muito diferente. E o sonho não, o sonho é uma coisa que você sonha aleatoriamente e que, na verdade, ela não deixa de ser uma coisa que venha a se confirmar futuramente, ok? Vamos falar sobre as revelações agora, tá? As revelações. Quando Deus dirige a sua palavra a alguém, mas não tem em sonho, quando Deus dirige a sua palavra a alguém, mas não em sonho ou numa visão, mas simplesmente fazendo-lhes ouvir uma voz audível. Esta se na presença de uma revelação. Aqui está meio falho aqui o que eu estou tentando ler aqui o texto, né? Mas o que ele diz assim, uma revelação, ela pode estar com sonhos,
e ela pode ter a visão, né? Mas ela é um fato de uma revelação a acontecer futuramente, né? Então, essa é a diferença, né, da revelação, quando Deus revela ao homem, né, algo que venha a acontecer, né? Essa manifestação esteve muito presente na vida de Moisés, a quem muitas vezes Deus dirigiu a sua palavra como um homem fala a um outro. Estevão disse que Moisés recebeu revelações vivas tá no, de Sara, né? Revelações vivas para nos guardar. Está no livro de Atos 7:38. O evangelista Filipe teve uma revelação enquanto se encontrava no caminho, né, de Jerusalém para Gaza com o eunuco, né? E no seu carro, nesse momento, o Espírito lhe disse: chega-te e ajunta-se a este carro, né? Está no livro de Atos 28. É uma passagem bem interessante, realmente fazendo uma revelação a ele, né? Paulo diz aos Gálatas, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação que lhes expus o evangelho de que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram mais estimados, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrigido em vão, né? Aqui também, por exemplo, você pega as revelações de Daniel, fundamentais, né? Daniel teve revelações depois confirmadas pelo livro de Apocalipse com João, né? Onde há uma semelhança muito próxima entre esses dois livros, e deixa muito claro que Daniel teve muitas revelações, né? Bom, até a dificuldade, né, da gente tentar explicar essa questão, né, e realmente falta entendimento. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção numa coisa que eu vou dizer. Por que eu estou falando isso? Então, visão, sonhos e revelações, nós precisamos ter muito cuidado, né, para que não haja coisas falsas no meio. Porque se vocês notarem, tudo que passou, tudo que a gente falou até agora aqui, são passagens bíblicas que a Bíblia em si ainda não estava escrita, não estava com eles, né? Então, eles tinham o Velho Testamento, né? Deus estava se revelando ao homem, então ele falava muito em sonhos com as pessoas, ele falava, dava muita visão, revelações, e com o surgimento da Bíblia, da palavra, a revelação se concretiza fundamentalmente na vida do cristão, né? Obviamente que Deus não mudou, ele continua se revelando a nós e ele revela através de sonhos, através de visão. Isso é muito importante, a gente crê nisso porque é verdade, né? Mas a palavra, ela deixa praticamente tudo o que é necessário para que a gente possa viver e sem a necessidade de grandes visões, grandes revelações, grandes sonhos, porque basta você ler, basta você orar, basta você buscar, basta você fazer missão, que Deus vai revelar e ele vai se manifestar na tua vida. Pode ter certeza, a gente sente, né? Muitas vezes a gente está indo por um caminho, Deus vai lá e fala, olha, não é aqui não, vira ali. E a gente percebe realmente, né? Muitas vezes um irmão vem e fala alguma coisa, uma pessoa vem e fala algo para você, e depois você olha e fala, oxa, aquilo ali foi uma mensagem de Deus, né? Então, Deus continua se revelando
as pessoas, continua dando visão às pessoas, né, para a nossa vida de forma individual, usando a igreja, usando pessoas, usando fatos, usando a palavra, usando a oração. Né? Então é fundamental que você busque a Deus, e Deus vai te dar com certeza tudo aquilo que você necessita, né? De forma particular. Mas a palavra de Deus realmente mostra para nós toda a revelação necessária para a nossa vida, né? Então, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que ela é muito interessante, né? E deixa fundamentalmente a todos nós a necessidade, é um alerta que a Bíblia fala sobre o ciclo, né, de revelação, praticamente se consolidam, né, com um instrumento de visão e sonhos com a revelação da palavra, a Bíblia, né? Então, é fundamental que orar, ler a Bíblia, louvar, congregar-se, fazer missões e, fundamentalmente, buscar o Senhor em oração. Deus se revela na oração. Se você buscar Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. Pode ter certeza, o teu inconsciente, ele ouve a palavra, Deus fala com você em oração. Basta buscar. Busque de madrugada, de manhã, à tarde, a hora que for. Busque suas necessidades. Fale com Deus, chore, clame, peça a presença dele, que ele vai te atender. Ele não é um Deus que abandona nós, não. Ele é um Deus que ele nunca mudou. Nós até mudamos, né? Mas Deus nunca mudou os pensamentos e a ação dele, né? Então pode ter certeza disso. Então, atente somente aos sonhos, né, às visões e às revelações que Deus mostra para nós, porque Ele continua se revelando. Tá? Outra coisa que a gente precisa pedir para Deus em oração é pedir para que Deus revele os dons espirituais. É necessário, irmãos. Muitos oram, eu vejo muitos irmãos na igreja, né? A gente participa de células, de outras igrejas também, né? E as pessoas não acreditam em milagre, as pessoas não acreditam que alguém foi curado, as pessoas não acreditam na ação do Espírito Santo na vida das pessoas. É muito triste isso, quando você vê uma igreja cética, quando você vê uma igreja que ela parece que ela está só lendo a Bíblia, não acreditando, não vivendo a Bíblia, né? Ela conhece a Bíblia profundamente, mas ela não vive a Bíblia. Ela não acredita que Deus possa fazer milagres hoje, curar, né? A gente muitas vezes fala assim, fui na igreja, fulano de tal foi curado. E fala, será? Deve ser mentira. A gente ouve muito isso, né? Principalmente nas igrejas neopentecostais, né? Que a cura tem acontecido diariamente, né? A cura, o milagre, e eles vão lá se manifestar. Aí fala, não, ele foi contratado para ir lá para falar disso, né? Não é verdade, gente. Jesus está agindo através do Espírito Santo durante a igreja, perante a igreja, né? E ele ama a gente, ele vai continuar amando, e ele está se manifestando, acreditem. O Espírito Santo está em nossas vidas, aqui, hoje e agora, né? Então, mas existe aí, né, esses dons que nós temos que pedir, porque senão Deus não dá, né? Que é o dom da profecia, é o dom das línguas, é o dom de pregar, é o dom de orar, é o dom do amor, né? E fundamentalmente é o dom do amor. Eu acho também que a igreja não está orando como deveria, não está buscando, não está clamando, né? Clame ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Clame, clame, busque a Deus, desafie Deus, né? Faça como Israel fez, né? O Jacó, que ele foi lá e desafiou a Deus, pediu a Deus, clamou a Deus, né? E lutou com Deus, né? E ele conseguiu o que ele queria, né? Então, busca. Deus gosta de ser desafiado. E nós, através de oração, através do clamor,
nós devemos buscar ao Senhor. Não deixe de pedir aquilo que você sente no seu coração. Tá? Então, a manifestação do Espírito Santo é fundamental. É fundamental. E olhe, não deixe de sonhar. Não deixe de ter visões. Não deixe de ter revelações, de receber revelações. Porque seja novo, seja velho, todos têm o direito de estar com Jesus. E Jesus está presente nas nossas vidas, pode ter certeza. Tá bom? Então, essa é a passagem que a gente queria deixar para vocês, para que acreditem, Jesus está vivo e está no meio de nós. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz.